Olá pessoal, meu nome é André Lafayette, eu sou professor e coordenador de Clínica Médica do Grupo Eu Médico Residente. Estamos aqui para mais uma conversa em que a gente discute um determinado assunto e aprende sobre ele baseado em questões de prova. Então você que não nos segue aqui no nosso canal do YouTube, passe a nos seguir, dê um like se gostar do nosso material, porque tem muita coisa legal para você aprender a fim de resolver questão de prova de clínica médica. Então vamos começar aqui a nossa conversa de hoje. Vamos falar sobre ressuscitação cardiopulmonar. Então, iniciando com uma questão recente da ANRIGS 2022, acesso direto. Deem um pause e tentem responder, que a gente vai começar a falar sobre esse assunto e depois resolve a questão junto. Esse é o nosso método. A gente deixa o aluno tentar resolver a questão, depois conversa sobre o assunto e depois a gente resolve junto a questão com base no que a gente acabou de aprender do conceito teórico. Então vamos seguir falando sobre parada cardiorrespiratória inicialmente, para depois a gente falar de ressuscitação cardiopulmonar. Então, definição de parada cardiorrespiratória, a gente tem duas definições, a definição mais teórica e aquela mais prática, mais operacional, que a gente utiliza no dia a dia. Então a definição teórica seria a cessação súbita e inesperada da atividade cardíaca com colapso hemodinâmico. Na prática, a definição operacional que a gente utiliza é a seguinte: irresponsividade, ou seja, o paciente estará arresponsivo. Respiração não normal, preste atenção, então a respiração anormal em GASP também vale para definir parada cardiorrespiratória. E por último, ausência de pulso arterial central. Então, como vocês veem, diagnóstico de parada cardiorrespiratória não requer estetoscópio, não requer exame laboratorial, não requer nenhum tipo de avaliação, a não ser, pessoal, avaliação clínica por qualquer pessoa habilitada que esteja diante do paciente. Duas coisas importantes que a gente precisa definir diante de uma parada cardiorrespiratória. O ritmo cardíaco associado à parada cardiorrespiratória, isso é fundamental, vai mudar completamente a nossa estratégia de ressuscitação cardiopulmonar, e a causa da PCR. Em muitos cenários, a gente identificando a causa e corrigindo-a, a gente consegue tirar o paciente da parada. Alguns conceitos gerais. Parada cardiorrespiratória em adulto no cenário extra-hospitalar, geralmente é por fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, nesse caso, sem pulso, obviamente, cerca de 70% a 80% dos casos. No ambiente intra-hospitalar, geralmente o paciente já tem múltiplas comorbidades, especialmente o paciente em UTI, que está em estado crítico. A principal causa é a AESP, a atividade elétrica sem pulso. Falaremos de cada um desses ritmos. Em criança, a principal causa de PCR é a sistolia, independente do cenário. Causa mais frequente de parada cardiorrespiratória, doença arterial coronariana, que leva à fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso. Em jovens menores de 30 anos, especialmente em atletas, a gente pensa numa doença congênita, que é a cardiomiopatia hipertrófica, certo? Que acomete e leva como principal risco dela é morte súbita. E muitas vezes é a principal e primeira manifestação. Então não é incomum a gente ver atletas profissionais, atletas de futebol profissional, tendo morte súbita no gramado, geralmente é por cardiomiopatia hipertrófica. As duas estratégias, as duas ações que impactam mais em redução de mortalidade, que impactam mais em sobrevida no contexto de parada cardiorrespiratória, são essas duas. São nessas que a gente vai depor mais ênfase, que a gente vai perder mais tempo, tá certo? Compressão torácica de qualidade efetiva e desfibrilação imediata, desfibrilação precoce, o mais precoce possível, obviamente, como a gente vai comentar, nos ritmos chocáveis, taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular. Falar um pouquinho das fases da PCR. A gente tem a fase elétrica, que dura os primeiros 4 a 5 minutos. Essa fase é para os casos de FV-TV, porque é nesta fase que a gente, aplicando uma desfibrilação, a chance de reversão, a chance de retorno à circulação espontânea é muito alta. Quanto mais a gente atrasa na desfibrilação, menor a chance de sobrevida. Por exemplo, no indivíduo que está fazendo compressões torácicas de qualidade, a cada atraso de 1 minuto, a gente diminui a chance de sobrevida em 3 a 5%. Se a gente não estiver fazendo uma compressão torácica de qualidade, essa chance cai em 10% a cada minuto de atraso na desfibrilação. Se a gente passa dos 4 a 5 minutos, então entre 4 a 5 minutos e 10 minutos, a gente tem a fase hemodinâmica. O que é isso? O choque diminui a sua eficácia em reverter a arritmia, em trazer o paciente de volta à circulação espontânea. Aqui ganha em importância a qualidade das compressões torácicas, ou seja, ganha mais ainda em importância,
ok? Porque já começa a haver dano celular, dano aos órgãos-alvo, dano neurológico, dano ao coração. Então, as compressões torácicas serão importantes para garantir o retorno à circulação espontânea. E a fase metabólica, após 10 minutos da PCR, geralmente a chance de o paciente sair da PCR é muito pequena nesse cenário. O prognóstico aqui é muito ruim, porque já tem, pessoal, acúmulo de citocinas inflamatórias e radicais livres, já há lesão celular importante, então a chance de reversão diminui bastante. Mais uma vez aqui, para a gente não esquecer, compressão torácica de qualidade e desfibrilação imediata, desfibrilação mais rápido possível nos ritmos chocáveis. É isso que, de fato, aumenta a sobrevida, diminui o prognóstico adverso na PCR. Então vamos voltar aqui para a nossa questão, 2022. Assinale a alternativa que configura o elemento-chave para o sucesso da reanimação e aumento da probabilidade de sobrevivência. Então, quais são os elementos-chave, pessoal? Compressões torácicas efetivas de qualidade e rapidez na desfibrilação. Então vamos lá. Começar aqui pela letra D. Brevidade na identificação do ritmo cardíaco. A gente tem que identificar o ritmo cardíaco antes de decidir pela desfibrilação? Obviamente que tem, pessoal, mas identificação precoce do ritmo cardíaco sem nenhuma ação aplicada a ela não vai impactar em prognóstico, né? Rapidez na intubação, não, intubação é secundária. Muita gente dá muito valor à intubação no contexto de uma parada cardiorrespiratória, mas ela é absolutamente secundária. E a gente fica com letra A e letra B com as duas principais ações que impactam em redução de mortalidade na PCR. Iniciação rápida das manobras de RCP e tempo de desfibrilação. Entre essas duas, pessoal, a gente escolhe tempo de desfibrilação. Isso é o que, de fato, tem mais impacto em redução de mortalidade na parada cardiorrespiratória. Quanto mais precoce a gente desfibrilar o paciente que tem indicação de choque, a gente tem mais chance de trazer a circulação espontânea novamente e deixar esse paciente vivo. Então, gabarito, letra B. Mais uma questão. Bem recente, ENARE 2022, acesso direto. Mais uma vez, pausem, tentem responder sozinhos, que a gente vai falar um pouco mais sobre parada cardiorrespiratória. Quais são os ritmos de PCR? São 4 os ritmos. A fibrilação ventricular, e que observem com carinho aqui, a gente não observa nenhum ritmo organizado, é um ritmo completamente anárquico. Na verdade, a gente observa uma oscilação, tá certo, em torno da linha de base. Uma coisa importante, quando a fibrilação ventricular ela é precoce, tá certo? Faz pouco tempo que o indivíduo entrou em FV, a gente tem um traçado ainda grosseiro. Com o passar do tempo, esse traçado vai ficando bem fino, é o que alguns chamam de FV fina, e a chance de reversão é mais baixa. Taquicardia ventricular, obviamente sem pulso. Lembrar que a ausência de pulso é critério para definir PCR. Então, TV sem pulso, um ritmo geralmente regular, mas pode ser irregular, com QRS largo, sem pulso, taquicardia ventricular sem pulso. A sistolia, a gente observa o que, pessoal? Uma linha reta. Olha só, o paciente entra em assistolia, não tem atividade elétrica absolutamente nenhuma. E atividade elétrica sem pulso, preste atenção, qualquer atividade elétrica, pode ser até mesmo um ritmo sinusal, como está aqui nesse traçado, mas não tendo pulso, isso é PCR. Então, atividade elétrica sem pulso, qualquer atividade elétrica que seja, obviamente não vai ser TV nem FV, pode ser ritmo sinusal, inclusive, mas se não tem pulso, é PCR. Então, como é a abordagem de um paciente possivelmente vítima de PCR? Primeira coisa é isso aqui, ó, garantir segurança da cena. Então, o socorrista não pode se colocar em risco para ajudar o paciente, senão nós teremos 2 vítimas e não uma. Cena é segura, a gente checa a responsividade. Pega o indivíduo, o paciente, pelos ombros, balança ele, se souber o nome, chama pelo nome, o indivíduo não respondeu, cuidado, a gente chama ajuda, pessoal. Muita gente pula essa etapa, quem faz prova de ACLS e esquece essa etapa, leva pau, não passa. Então, chamar ajuda, especificamente mencionar para trazer o desfibrilador externo automático, se estiver fora do hospital. Dentro do hospital, a gente pode pedir para trazer o desfibrilador convencional. Aqui está a foto do celular, tá certo? Que esses celulares mais modernos permitem a gente atuar junto ao paciente e chamar ajuda ao mesmo tempo, só colocar no viva voz ou no comando de voz. Após isso, o que é que a gente faz? A gente checa a respiração. Então, ausência de respiração, apneia, ou uma respiração em gasping, a gente tem uma parada respiratória e dessa forma agora a gente vai checar o pulso. Pulso arterial central, então pulso carotídeo ou femoral, por no máximo 10 segundos. Socorrista leigo, pessoal, não deve palpar o pulso. Por quê? É difícil, inclusive para profissionais de saúde,
definir se o paciente tem pulso ou não. Então, socorrista leigo, se o paciente não respira ou tem uma respiração anormal, uma respiração em gasto, uma respiração agônica, a interpretação é de parada cardiorrespiratória. Porque não tem tanto mal assim a gente massagear, a gente iniciar a RCP no paciente que não está parado, mas a gente deixar de iniciar a RCP no paciente que está em parada cardiorrespiratória, isso pode trazer um mal enorme. Muita gente diz que a gente pode fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto a gente está checando o pulso, a gente pode observar se há movimento respiratório. Depois disso, o que é que a gente faz? Identificou que o paciente está em PCR, começa compressão torácica e desfibrilação imediata se for um ritmo chocável. Ok? Então, vamos seguir aqui. Questão de ENAR 2022, vamos resolvê-la. Um homem de aproximadamente 50 anos apresenta um colapso na recepção do pronto-socorro e é levado diretamente para a sala de emergência. Após verificar a responsividade, qual é a conduta mais adequada? Então, checou a responsividade, só faltou dizer que ele está irresponsivo. Ele estando irresponsivo, qual a primeira conduta? Chamar ajuda, pessoal. Chamar ajuda. Está dentro do hospital, mesmo assim. Pede alguém que está ali do lado, um técnico de enfermagem, enfermeiro, outro colega médico, para trazer o desfibrilador, tá certo? Convencional. Não há opção aqui de chamar ajuda. Então, depois de chamar ajuda, o que é que a gente faz? A gente checa a respiração e checa pulso arterial central. Então, vamos iniciar compressões torácicas? Ainda não, porque não definiu que o paciente está em PCR. Aplicar 2 ventilações de resgate? Também não. A gente só precisa ventilar quando o paciente está em parada respiratória e não é prioridade ventilar. Acesso venoso, não. Acesso venoso é lá para a ACLS, é bem depois. Eletrocardiograma, não. A gente vai fazer o eletrocardiograma e deixar o paciente parado enquanto a gente está montando o eletrocardiograma? Nenhum sentido. Então, o paciente está irresponsível, chama ajuda, a gente checa a respiração e checa pulso arterial central. Pode fazer os dois ao mesmo tempo, como eu já mencionei. Gabarito, letra E. Questão agora do Hospital Israelita Albert Einstein, 2018, acesso direto. Pausem um pouco, tentem responder, que a gente vai entrar na parte agora de RCP, de reanimação ou ressuscitação cardiopulmonar. Primeira coisa para a gente falar, pessoal, é que em termos de evidências, a gente tem isso aqui de evidência no contexto de ressuscitação cardiopulmonar. A maioria das recomendações são baseadas em opiniões de especialistas ou em estudos de menor poder, estudos observacionais. Prestem atenção. Indicação classe 1, que é a classe de indicação mais forte, a gente tem apenas 1/3 das indicações são classe 1, 33%. Nível A de evidência, que é a melhor evidência que tem, são ensaios clínicos randomizados, a gente tem apenas 1%. Então, observem que a maioria das recomendações de ressuscitação cardiopulmonar são baseadas em evidências mais frustras e evidências mais fluidas, tá certo? E são de classe de indicação menos forte. Então, cadeia de sobrevivência. A gente tem cadeia de sobrevivência para PCR intra-hospitalar e para extra-hospitalar. Na intra-hospitalar, tem reconhecimento e prevenção precoce, então a gente tem que prevenir, tem que monitorizar aqueles pacientes de maior risco para PCR, acionamento do serviço de emergência, RCP de qualidade, desfibrilação, são as etapas principais, cuidados pós-PCR e depois a recuperação daquele paciente e prevenção secundária. Extra-hospitalar, começa pelo acionamento do serviço médico de emergência, RCP de qualidade e desfibrilação, etapas importantíssimas, ressuscitação avançada, porque a gente está no meio da rua, a gente vai ter a chegada da ambulância, então quando o indivíduo chega ao hospital, a gente vai ter o ACLS, depois cuidados pós-PCR e recuperação. Enquanto a gente tem observado, pessoal, uma certa melhora, uma pequena, mas tem observado melhora na sobrevida dos pacientes com PCR intra-hospitalar. No cenário extra-hospitalar, a gente não tem conseguido melhorar muito. Por quê? Porque menos de 40% dos pacientes vítimas do PCR no cenário extra-hospitalar recebem RCP por leigos e menos de 12% tem um desfibrilador externo automático aplicado. É por isso que no cenário extra-hospitalar a gente não tem conseguido melhorar muito a sobrevida, não tem conseguido melhorar os nossos níveis. Sobre RCP, a gente começa pelo suporte básico de vida, do inglês, o nosso BLS. Cuidado, antigamente a gente começava pela letra A, depois B, C e D. Isso mudou, pessoal. Hoje em dia a gente começa com a letra C, por quê? Por conta da maior ênfase nas compressões torácicas. Então, identificou que o paciente está vítima de PCR, a gente começa a compressão torácica de qualidade. O que é uma compressão torácica de qualidade? A gente vai comprimir num ritmo de 100 a 120 compressões por minuto. A gente vai comprimir o tórax do paciente 5 a 6 centímetros e permitir o retorno completo do tórax. Não adianta a gente comprimir e não permitir que o tórax
tenha seu retorno completo, que é nesse retorno que a gente simula a diástole que vai fazer com que o coração se encha de sangue. Depois do C, aí sim a gente vai para o A. A gente vai abrir vias aéreas, tá certo? A gente faz isso com a extensão cervical e elevação do queixo, obviamente, se não houver suspeita de fratura de coluna cervical. Depois de abrir vias aéreas é que a gente vai para a ventilação. E no BLS, a nossa ventilação pode ser a ventilação boca a boca, pode ser a ventilação com a bolsa válvula máscara, que está aqui exemplificada. Na ventilação com a bolsa válvula máscara, ou então na boca a boca, a gente faz dessa forma, ó, 30 compressões para cada 2 ventilações. Então faz 30 compressões para 2 ventilações, volta para as compressões. Em indivíduos leigos, está autorizada a manobra do hands only. O que é que isso significa? Apenas fazer compressão. E o indivíduo que seja socorrista, profissional de saúde, mas que esteja abordando um indivíduo no meio da rua e não se sinta confortável em fazer respiração boca a boca, que é seguro, mas em tempos de Covid, todo mundo tem o direito, não querer se submeter a esse risco, a gente pode fazer apenas o hands only, fazer compressão torácica de qualidade, sem a ventilação. Isso também é bom e também pode salvar a vida do paciente. Por último, o D de desfibrilação. Então, a desfibrilação, pessoal, deve ser o mais rápido possível, desfibrilação imediata. A gente tem 2 tipos de desfibriladores convencionais. O monofásico, em que o choque vai ser apenas em um sentido, e a gente tem o bifásico, que o choque vai ser nos 2 sentidos e, portanto, requer uma carga menor. No monofásico, a gente faz 360 joules. No bifásico, a gente vai fazer de 120 a 200 joules. Geralmente, o fabricante vai colocar lá uma marcação naquele aparelho específico, dizendo qual foi a carga que ele foi testado e se mostrou efetivo. Se não vier essa marcação no seu desfibrilador, a gente usa a carga máxima de 200 joules, ok? E uma coisa importante é o seguinte, após cada choque, a gente reinicia manobra de RCP, reinicia compressões torácicas. Então, após o choque, não checa pulso, não checa ritmo. Só após 5 ciclos de 30 compressões para 2 ventilações, o que equivale a 2 minutos, é que a gente volta a checar o ritmo e volta a checar pulso, certo? Outra coisa fundamental, trocar o socorrista sempre após 2 minutos, após 5 ciclos de 30 para 2. Ah, eu estou me sentindo bem, estou disposto, não estou cansado. Tem que trocar mesmo assim, porque estudos mostram que após 1 minuto de compressões torácicas, a qualidade dela cai vertiginosamente. Isso pode comprometer a qualidade da RCP. Então, a cada 2 minutos, troca o socorrista. Ah, André, mas só tem eu de socorrista. Obviamente, você não vai trocar, você vai fazer até você aguentar, até chegar a ajuda, ok? Então, agora, questão lá do Hospital Israelita Albert Einstein. Homem de 57 anos chega ao pronto atendimento queixando-se de dor precordial em aperto com irradiação para o braço esquerdo, sudorese e náusea de dispneia, talvez uma síndrome coronariana aguda. No eletrocardiograma de entrada foi detectado um supradesnivelamento do segmento ST em derivações inferiores. Realizadas as medicações iniciais na sala de emergência, enquanto a equipe se preparava para o transporte para a cinecoronariografia de emergência, para a realização da angioplastia primária, o monitor mostrou o traçado abaixo em ganho máximo. A conduta imediata nessa situação é, ora, não falou se o paciente estava irresponsivo, se o paciente tinha parada respiratória, se o paciente tinha pulso central ou não tinha, mas que ritmo é esse, pessoal? A gente consegue ver alguma organização no ritmo? Não, é um ritmo completamente desorganizado. Na verdade, a gente mostra só uma oscilação do ECG em torno da linha de base. Isso aqui é o que? Fibrilação ventricular. Ah, André, será que ele está em parada cardiorrespiratória? Porque não fala se ele está responsivo ou não, se tem respiração normal ou anormal, se tem pulso arterial central ou não. Pessoal, FV é igual a parada cardiorrespiratória, certo? Se a gente já está com o doente monitorizado e ele entra em FV, isso é incompatível com a geração de pulso arterial. Isso é igual a PCR. O diagnóstico PCR não requer monitorização? Não, porque geralmente a gente faz o diagnóstico no doente que não está monitorizado. Se ele está monitorizado já e faz um FV, isso é igual a PCR. Não adianta checar a responsividade, ver pulso, porque ele estará em PCR. Esse ritmo não é compatível com geração de pulso. Então o paciente está em PCR. Ele quer a conduta imediata. Vamos lá, conduta imediata. Checar pulso? Não precisa. Se ele já está monitorizado e faz FV, isso não tem pulso obrigatoriamente. Amiodarona, 150, 300 mg. Eu falei aqui em amiodarona agora, em algum momento. Não falei. A gente vai falar no ACLS, mas é uma medida secundária.
Cardioversão elétrica sincronizada é um choque? Ah, então posso fazer. Choque? O choque não está indicado para FV? Tá, mas não é cardioversão elétrica sincronizada. Isso aqui é para indivíduos que têm pulso, é para taquiarritmias estáveis, ou seja, taquiarritmias com pulso, não é para PCR. PCR a gente não fala em cardioversão elétrica sincronizada. A gente fala em quê? Em desfibrilação. Então, na FV, o que a gente tem que correr para fazer logo é desfibrilação. É isso que vai tirar o paciente da fibrilação ventricular. Nada mais tira, senão a desfibrilação. Gabarito, letra C. Mais uma questãozinha agora, da Unifesp 2020, acesso direto. Pause um pouquinho o vídeo, que a gente vai falar agora sobre o suporte avançado de vida, o ACLS. Então, o que é que tem de diferente no ACLS em relação ao BLS? Aqui a gente tem a possibilidade de estabelecer uma via aérea avançada. Lembrando que isso aqui não é prioridade, pessoal. Isso não deve atrasar a compressão torácica de qualidade, não deve atrasar a desfibrilação. Então, no indivíduo que tem uma via aérea avançada, geralmente é por tubo orotraqueal, a ventilação não precisa ser mais sincronizada com as compressões. A gente faz uma ventilação assíncrona a cada 6 segundos, o que vai equivaler a 10 ventilações por minuto. Capnografia é indicada para a gente confirmar a localização do tubo orotraqueal, além da avaliação clínica. Aqui também a gente tem a possibilidade de utilizar drogas. Lembrando mais uma vez, não é prioridade, pessoal. A gente não deve parar as compressões torácicas, atrasar a desfibrilação para pegar um acesso venoso, muito menos o acesso venoso central. O acesso venoso de escolha é o periférico. Não conseguiu o periférico, segunda escolha é o intraósseo, tá certo? Transtibial, e depois, se não conseguir mesmo, a gente pode fazer pelo tubo. Não é para estar pegando central no indivíduo em PCR. Quais são as drogas que a gente utiliza? Amiodarona ou lidocaína e adrenalina. Se for administrar a droga pelo tubo orotraqueal, a gente só pode fazer naloxona, epinefrina e lidocaína. Amiodarona não pode. A abordagem vai diferenciar se é um ritmo chocável, ou seja, FV ou TV sem pulso, ou então se é um ritmo não chocável, AESP ou assistolia. Então, se o paciente tem um ritmo chocável, o que é que a gente faz? Desfibrilação o mais rápido possível. Depois que a gente desfibrila, a gente faz o quê? Volta às compressões torácicas e aí pode administrar a droga. Qual a primeira droga que a gente faz? Adrenalina 1 mg, que a gente faz habitualmente no segundo ciclo. No terceiro ciclo, o indivíduo continua em PCR, continua com ritmo chocável, a gente faz amiodarona 300 mg. O indivíduo continua em PCR. O que é que a gente faz no ciclo seguinte, no quarto ciclo? Adrenalina de novo, continua em ritmo chocável, FV-TV, a gente vai chocando e vai fazendo compressões torácicas, tá? Choque continua sendo prioridade. Mas no quinto ciclo a gente pode fazer a segunda aplicação da amiodarona, dessa vez 150 mg, metade, e não faz mais amiodarona, só faz nessas duas vezes. 300 mg no terceiro ciclo, 150 no quinto. A partir daí a gente vai fazer adrenalina a cada 3 a 5 minutos, enquanto o indivíduo continuar em PCR, e sempre lembrar de procurar e corrigir causas reversíveis. Na ESP, a sistolia fica mais fácil. Por quê? Porque a gente não faz amiodarona, a gente não faz antiarrítmico. O que a gente precisa lembrar na sistolia, pessoal, é o protocolo da linha reta. Na sistolia vai aparecer uma linha reta, mas a gente tem que verificar se isso é uma linha reta de fato ou se é uma fibrilação ventricular fina, passível de desfibrilação. Por quê? Porque se é um FV e a gente deixa de desfibrilar, a gente está condenando aquele indivíduo. Então a gente tem um protocolo chamado de cagada. O que é que significa? O CA significa cabos, então a gente vai checar se todos os cabos estão bem acoplados, se não está nenhum cabo solto. Não tem cabo solto, a gente vai aumentar o ganho do monitor, então vai aumentar o ganho. A gente vai botar, geralmente fica em N, né? Geralmente fica em 10 milímetros por milivolt, a gente vai aumentando para 2N, 3N, para ter a chance de flagrar um FV fina. Se isso continua com linha reta, a gente muda a derivação. Então, se está na derivação D2, a gente muda para AVF, a gente muda para D1. Se continua com linha reta, confirmou que é a sistolia. Então, se é a sistolia, o que é que a gente faz na sistolia? Só compressões torácicas de qualidade e adrenalina a cada 3 a 5 minutos. E aqui uma coisa interessante, enquanto no ritmo chocável a gente faz adrenalina no segundo ciclo, as diretrizes mais recentes da CLS recomendam um início mais precoce de adrenalina nos ritmos não chocáveis, a ESP, a sistolia, já no primeiro ciclo. Isso não vai fazer com que o indivíduo tenha um retorno à circulação espontânea, que saia do hospital com um neurológico bom, não, mas aumenta a chance de retorno à circulação espontânea e de admissão hospitalar. Então é um ganho pequeno, mas é um ganho, então há essa recomendação. E aqui, mais do que nunca, a gente tem que procurar e corrigir causa, porque se a gente não corrigir as causas, esse indivíduo vai a óbito, já que não há possibilidade de choque de cardioversão. E lembrar mais uma vez, a ESP e a sistolia a gente não choca, não adianta que não vai melhorar com o choque, ok?
Trouxe aqui um resumo do ACLS. Uma coisa que eu gostaria de você chamar a atenção é que eu já mencionei aqui, ó, a epinefrina na assistolia e na ESP tem uma recomendação de início mais precoce, já no primeiro ciclo. Na FV e na taquicardia ventricular sem pulso, o que é que a gente faz? Faz o primeiro choque aqui, tá certo? Se o indivíduo, depois disso, a gente faz RCP por 2 minutos e depois checa o ritmo. Continua com o ritmo chocável, aí a gente choca novamente e faz a epinefrina. Então a epinefrina entra no segundo ciclo, nos ritmos chocáveis, e entra já no primeiro ciclo na assistolia e na ESP, certo? E o que é que a gente não deve usar mais no ACLS, que isso caiu por terra nas últimas atualizações? Atropina, vasopressina, antigamente a gente podia fazer em substituição à segunda dose de adrenalina, mas isso confunde a cabeça dos socorristas e não agrega valor. A vasopressina não traz melhora em relação à epinefrina, então por isso foi cortado. E marca-passo já de algum tempo não é recomendado. Então atropina, marca-passo e vasopressina não tem mais razão para a gente utilizar no manejo da PCR. Então vamos voltar para a nossa questão da Unifesp 2020, acesso direto. Homem de 63 anos de idade, internado, foi encontrado inconsciente. Após verificação de pulso central, foi observado no monitor cardíaco o ritmo abaixo. Além de chamar por ajuda e solicitar desfibrilador imediatamente, ele já está dizendo o quê? Que o indivíduo está em PCR. E foi em PCR por que ritmo? Pessoal, tem alguma atividade elétrica aqui? Atividade elétrica nenhuma. Então isso aqui é o que? A princípio é uma linha reta. Lembrar que a gente tem que fazer o protocolo cagada para identificar se essa linha reta é uma sistolia. Como ele não menciona aqui esse protocolo, vamos interpretar que isso é de fato uma sistolia. Então o que é que a gente faz na sistolia? Letra A. Inicia compressões torácicas, ok. Com desfibrilação mais precoce? Não. Ritmo não chocável. B. Iniciar compressões torácicas, ok. Realizar epinefrina na dose de 1 mg EV em bolos e identificar as causas da parada cardiorrespiratória? Perfeito. Isso é o que a gente tem que fazer na ESP, a sistolia. C. Aplicar a desfibrilação de jeito nenhum, não choca a ESP e a sistolia. Instalar marca-passo não faz parte da RCP, não faz parte da abordagem da parada. E letra E, aplicar a desfibrilação. Então, até por eliminação, a gente conseguia responder essa questão. Gabarito, letra B de bola. Mais uma questãozinha agora, do Hospital Sírio-Libanês 2021, acesso direto. Um jovem atleta de 15 anos tem uma síncope após término de uma corrida. Ele está sem pulso e recebe compressões torácicas de alta qualidade. A equipe de resgate monitora o adolescente imediatamente e o traçado do monitor mostra o seguinte padrão eletrocardiográfico na derivação D2. Nesse momento, dentre as condutas terapêuticas abaixo, o melhor para esse caso é, então, um paciente com PCR tem um erro conceitual aqui, chamar isso de síncope, a gente não deveria chamar de síncope, porque síncope é o quê? É uma perda súbita e transitória da consciência com recuperação espontânea. A gente poderia dizer que esse paciente teve o quê? Teve uma perda da consciência, mas não poderia chamar de síncope. Mas não vamos brigar com a questão. O paciente está em PCR, qual é o ritmo de parada? Observe que o quê? A gente não tem nenhum ritmo organizado aqui. A gente observa uma alteração na linha de base, tá certo? A gente observa uma oscilação completamente anárquica em torno da linha de base. Então, estamos diante de uma fibrilação ventricular. A PCR é em FV, em fibrilação ventricular. Mais uma vez, pessoal, ritmo chocável. Qual é a prioridade na abordagem da RCP? Qual é aquilo que vai trazer mais chance de trazer esse paciente de volta à vida? É o que? Desfibrilação. A adenosina, nem pensar, né? Massagem do seio carotídeo, isso aqui não é TPSV, pelo amor de Deus. Vai trazer o paciente de volta de uma PCR com adenosina, com massagem do seio carotídeo. A adrenalina 0, 1 mg por quilo. A gente faz adrenalina na PCR, mas faz 1 mg para todo mundo, não é por quilo. A amiodarona 5 mg por quilo, também não. A gente faz o que, pessoal? FV, TV sem pulso. A prioridade é desfibrilar, certo? E a gente vai fazer com 200 joules, se o indivíduo, se for um desfibrilador bifásico e não vier marcando lá no equipamento qual a carga que ele foi testada. Gabarito, letra E, desfibrilação é prioridade nos ritmos chocáveis. Vamos falar um pouquinho agora sobre capnografia. Essa foi uma ferramenta que foi introduzida nos últimos anos, na última década, na abordagem da RCP. Capnógrafo, pessoal, é um dispositivo que vai avaliar a pressão parcial de CO2, de dióxido de carbono, ao longo do tempo. E pode ter algumas utilidades, como, por exemplo, orientar a gente na melhora das compressões torácicas, orientar a gente quando a gente deve finalizar os esforços de ressuscitação cardiopulmonar, não como parâmetro isolado, mas ajuda, e também pode ajudar a gente a identificar um paciente que retorna à circulação espontânea. Então, o que é que a gente observa? Quando a gente tem um
PET-CO2, ou seja, uma pressão respiratória final de CO2 menor do que 10 milímetros de mercúrio, isso significa uma RCP ineficaz, que as nossas compressões torácicas estão pouco eficazes, por isso o dióxido de carbono chega pouco lá nos nossos pulmões. Então, se tem uma PET-CO2 menor do que 10, a gente tem que melhorar a qualidade das nossas compressões torácicas. No indivíduo que tem um PET-CO2 menor do que 10 milímetros de mercúrio por mais de 20 minutos durante a RCP, considerar fim da RCP. Não vai utilizar isso como parâmetro isolado, mas ajuda a gente a decidir quando parar os nossos esforços. E no paciente que estava lá, a gente estava lá fazendo a nossa compressão torácica, na abordagem de RCP, estava lá com um PET-CO2 de 15, 18 e de repente dá um salto para mais de 35 a 40 milímetros de mercúrio, existe uma chance forte de ele ter retornado à circulação espontânea. Não significa que a gente vai parar naquele momento para checar se o paciente voltou, não. Mas quando a gente interromper o próximo ciclo, quando a gente for na hora de checar o pulso, checar o ritmo, a gente já fica ligado que tem uma chance alta dele já ter retornado à circulação espontânea por esse pico que deu no PET-CO2. Ok? Então, questãozinha aqui, CSPE 2020 R3 de clínica. Paciente de 50 anos, realizando atividade física na academia, teve uma parada cardiorrespiratória sendo atendido pelo SAMU e conduzido ao hospital. Em relação ao suporte básico e avançado de vida, ele quer saber a alternativa incorreta. Começar com a letra E. A profundidade das compressões torácicas em adultos é de 2 polegadas, 5 centímetros, verdadeiro de 5 a 6 centímetros. D. O ritmo de parada cardíaca mais comum no momento do colapso cardiocirculatório é a fibrilação ventricular ou ATV sem pulso, verdadeiro, porque o indivíduo que fez uma PCR no cenário extra-hospitalar, mais comum FV-TV. C. As ventilações devem ser realizadas numa proporção de 30 compressões para 2 ventilações para adultos, já que não tem via aérea avançada estabelecida, o BLS é isso mesmo. B. A capnografia evidenciando a elevação dos níveis de PCO2 durante a realização das manobras de ressuscitação cardiopulmonar sugere a eficácia das manobras, verdadeiro, quando maior do que 10. Quando esse pico vai para além de 35, 40, a gente suspeita de retorno à circulação espontânea. E letra A análise do ritmo, se for constatada assistolia, deve ser imediatamente realizar desfibrilação. A gente choca a sistolia, pessoal? Não choca a sistolia, nem a ESP. O erro está aqui na alternativa A, gabarito da nossa questão. Mais uma questãozinha agora. Questão do Hospital Israelita Albert Einstein, 2020. Pausem um pouco, tentem responder, que a gente vai falar o nosso último conceito desta conversa. Procurar e corrigir causas de PCR. Falei para vocês que é importante a gente sempre procurar e corrigir as causas de PCR, especialmente nos ritmos não chocáveis. E aqui a gente tem os nossos 5H e 5Ts, que são tradicionalismo em qualquer curso de BLS e ACLS, para a gente memorizar quais são as principais causas de PCR. Então, 5Hs. Temos o H de hipovolemia, o H de hipóxia, o H de hidrogênio, que no caso significa acidose, hipo ou hipercalemia e hipotermia. Os T's, tensão no tórax, pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, toxinas, aqui quer dizer o que? Intoxicação exógena, trombose pulmonar, tromboembolia pulmonar e trombose coronariana, infarto agudo do miocárdio. Bicarbonato de sódio é antídoto, pessoal, para que situações? Para hipercalemia, intoxicação por cocaína e intoxicação por antidepressivo tricíclico. Então, a gente faz bicarbonato nesses 3 cenários. Vamos voltar aqui para a nossa questão. Um paciente internado na enfermaria com 8 anos de vida e peso de 25 quilos, subitamente perde a consciência. Ficou irresponsável. A enfermeira estava próxima, detectou a ausência de pulso, então PCR, iniciou as compressões torácicas enquanto a criança era monitorada. Ao chegar, o pediatra solicitou a interrupção das compressões para ver o seguinte ritmo. Algumas causas reversíveis podem ser tratadas durante a reanimação cardiopulmonar. Quais são essas causas? Então, que ritmo é esse, pessoal? Mais uma vez, a gente vê uma bagunça em torno da linha de base, a gente vê uma oscilação grosseira, nada organizado, então é uma fibrilação ventricular. E a gente vai procurar aqui o quê? Os 5Hs e 5Ts. Letra A, acidose respiratória. A acidose é causa, sim, parada? É sim. Hipomagnesemia, distúrbio do magnésio? Não, é distúrbio do potássio. B, trauma e alcalose metabólica? Não. Trauma só se o trauma levar o quê? A pneumotórax hipertensivo e alcalose não, é a acidose. C, hipotermia sim, hiperlactatemia não, só se for uma hiperlactatemia que curse com acidose metabólica. D, hipoglicemia e hipercalemia sim, distúrbio do potássio, hiper, mas hipoglicemia eu falei no slide anterior? Não falei, então vamos deixar aqui interrogado. E é hipomagnesemia e febre, nem pensar, né? Se o paciente pudesse ter uma parada por conta de febre, muita gente ia ter morte súbita por aí, e magnésio também não
é causa, tá certo? Não faz parte de 5H e 5Ts. Então, a resposta que mais se aproxima é o que está aqui na letra D. Foi considerada correta pela banca, tá certo? O gabarito foi letra D, mas nas literaturas que falam sobre a CLS e BLS, tanto da American Heart Association quanto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, não colocam hipoglicemia dentro dos 5Hs. Mas essa questão colocou hipoglicemia dentro dos 5Hs como possíveis causas reversíveis de parada cardiorrespiratória, então fiquem atentos a isso. Era isso que a gente tinha para conversar a respeito desse tema. Mais uma vez, se gostarem do nosso canal, deem um like, passem a nos seguir. Tem muita coisa legal, muita coisa bacana para vocês aprenderem aqui. Um forte abraço.